Olá pessoal, aqui é o professor Rafael, espero que vocês estejam bem. Vamos dar continuidade então no grupo de estudos de infraestrutura e hoje vamos falar sobre o certificado SSL, que é Security Socket Layer, ou TLS também, Transport Layer Security, que seria então uma camada de segurança utilizado na camada de transporte, lá no modelo OSI. Ou vocês podem encontrar como SSL, tá bem? Esse certificado ele é responsável para a comunicação segura nas redes de computadores. Então, se a gente utilizar o protocolo HTTP, ele não utiliza um certificado de segurança. Dessa maneira, a comunicação entre usuário e servidor, ela pode ser capturada, né, por um terceiro. Então, se você está enviando um texto, né, como se fosse um texto sem codificação, a pessoa capturando, ela pode visualizar aquele texto, né? Agora, se utilizar o HTTPS, que seria então um certificado SSL, ele está enviando uma informação codificada, né? Ou seja, capturando aquela informação, precisaria de uma chave para então é, descriptografar e ver o que de fato foi enviado, né? Ele também utiliza um certificado, que seria uma garantia que para o usuário que aquela chave de decodificação foi de fato enviado pelo servidor, então uma garantia. Aqui eu trouxe um exemplo de como que funciona uma codificação. Então vamos supor, se eu digitar IFSP e utilizar uma chave qualquer, vamos supor 1, 2, 3, 4, aquelas informações enviadas para o cliente, ela vai ser codificada. E para que, caso seja interceptada essa informação, precisaria de uma chave. Então, nossa chave é 1, 2, 3, 4. O usuário vai receber essa chave, então ela é decodificada. O interessante aqui é que no HTTPS, além da chave para codificar, precisaria de um certificado para avaliar se aquela chave de fato ela é uma chave enviada pelo servidor mesmo, né? Um servidor original, não um servidor intermediário ali que poderia estar burlando todo esse esquema, tá? Então, essa que é a vantagem da utilização do HTTPS e fazendo com que a gente evite essas interceptações e o envio de chaves que não seja a chave correta, né? Para codificação e decodificação. Então, ela é muito importante no e-commerce, né, que é o objetivo nosso, porque estamos lidando com dinheiro, dados de cartão de crédito, e a gente não deseja que essas informações sejam capturadas, né, para utilização de compras indevidas, tá? Então, a meta de hoje é a instalação do HTTPS no Linux, como também verificar a utilização do Infinity Free para a instalação do HTTPS. Entretanto, eu já andei pesquisando e vi que, por ser uma conta gratuita, ela não pode ser implementado o HTTPS, porque precisaria de uma autoridade certificadora para atribuir o certificado. Entretanto, como é uma conta grátis, ela não tem um domínio próprio, é um subdomínio. Logo, a autoridade certificadora não emite certificados para subdomínios. Então, a gente não vai conseguir utilizar o infinityfree.net para o HTTPS. Então, a gente vai fazer apenas no Linux, tá bem? Para isso, a gente vai utilizar um comando que trabalha com o certificado público e a chave privada. Então, esse comando, ele trabalha com uma chave privada que vai codificar, criptografar as nossas informações que vão ser enviadas pela internet, por uma rede, e a gente vai utilizar um certificado para descriptografar essas informações. Então, chega tanto a informação criptografada quanto um certificado emitido pelo próprio servidor.
É importante aqui falar que isso não é o caso ideal, né, da questão da segurança. Por quê? O ideal seria ter uma autoridade certificadora que apenas verificasse que se de fato aquela chave enviada é de fato daquele servidor ou não, né? Então a gente acaba fazendo um, um experimento que não seria o do melhor dos casos. Vou mostrar, por exemplo, o Google. Vou entrar no google.com. Aqui a gente pode verificar que o Google ele utiliza o HTTPS e ele tem uma autoridade certificadora, uma empresa que é a GTSCA 101, que garante que aquela chave enviada para decodificação das informações do Google é de fato válido, né? Aí ele fala que ó, esse certificado é válido, tá? Então ele garante que aquele certificado é válido, né? Só que o nosso, como é um exemplo caseiro, a gente não vai fazer isso, não vai validar o nosso certificado, a gente vai gerar o certificado no próprio servidor, não é o correto seria então gerar um certificado de um terceiro, né? Tá bem? Então, no nosso caso, o usuário solicita o certificado e o servidor envia esse certificado para decifrar o conteúdo do codificado, né? Pela chave privada, tá? O comando que a gente vai utilizar é o comando OpenSSL, tá? Esse comando, então, ele serve para gerenciar o certificado e as chaves, e ele tem alguns atributos, né? O REC, ele é um atributo utilizado para definir um padrão, esse padrão é o X.509, é um padrão de infraestrutura de chave pública e utilizado para gerenciar as chaves e os certificados. Então, para isso, a gente vai utilizar o REC, que é essa infraestrutura e esse padrão. Utilizaremos também esse atributo X509 para criar um certificado autoassinado. Então, como a gente não vai utilizar uma certificação de um terceiro, a gente vai precisar utilizar um certificado autoassinado, que seria então esse atributo, menos X509, tá? Como é algo caseiro, né? A gente quer verificar o funcionamento, a gente vai utilizar esse próprio certificado. O atributo nodes, ele é utilizado para que não seja necessária a utilização de uma chave secreta, uma frase secreta, logo quando é inicializado o Apache. Então, a gente inicializou o Apache, com esse atributo nodes, não há necessidade da inserção de uma frase secreta, tá? A gente utiliza o DEI 365, que seria então para definir a validade do certificado. Aqui estamos colocando o certificado para 365 dias, tá? Ou seja, um ano. Depois aqui temos o new key, seria new key, seria o tipo de codificação RSA 2048. O atributo keyout seria aonde que vai ser gerado a chave, o diretório. O out, aonde vai ser gerado o certificado, tá? E logo depois de inserir essas informações, é, vão, vão, vão aparecer na tela várias perguntas. Então, qual que é o país, qual é o estado que você está, a localidade, o nome da organização, o nome da unidade, o nome comum que a gente vai utilizar o localhost, que seria o IP, e o endereço de e-mail. Essas informações vão ser utilizadas para gerar a chave, tá? Então vamos lá. A gente vai entrar no nosso servidor aqui. Então tem um servidor rodando. E vou digitar então esse comando. Deixa eu digitar um sudo, beleza. Vou digitar em superusuário, com root ali. Então open SSL rec, que é aquele padrão x.509, -x509.
menos nodes, que seria autoassinado, days, na verdade, x509 é o autoassinado, nodes é a não necessidade da frase secreta, days seria quantidade de dias, que vai esperar o nosso certificado, new key, padrão da chave, RSA 2048, aonde que a gente vai gerar essa chave. Então, a gente vai gerar em etc barra SSL barra private loja ponto key. Agora, aonde que a gente vai gerar loja ponto. Agora, onde que a gente vai gerar o nosso certificado? Seria essa outra pergunta aqui. A gente vai gerar em etc SSL barra certs de certificado loja.crt. Então ele vai perguntar o país, eu vou colocar o país, o estado, eu vou colocar o meu estado, vocês vão colocar São Paulo, minha cidade, Pouso Alegre, de vocês Hortolândia, organização IFSP, MSI, que é a unidade, aqui é muito importante colocar localhost, e-mail, eu vou colocar localhost.com. Ótimo. Então, a gente já tem agora o certificado. Se a gente quiser verificar o certificado, a gente pode dar um nano etc l SSL private e a gente deu o nome de loja, né? Então tá aqui o nosso certificado, né? Ele foi gerado baseado nas informações, como também a gente pode verificar os certificados, né? Aqui também o certificado utilizado então para decodificar as informações codificadas pela chave, tá? Então a gente já tem tanto a chave quanto o certificado. Agora, o que a gente precisa? A gente precisa criar o virtual host. Então, se a gente digitar aqui, lá em Sites Available, etc, a parte 2, Sites Available, eu criei com o Nano o loja ssl.conf. Então, aqui, loja... E para isso, eu digitei esse código aqui. Então, é o server name, aqui importante, né? A porta 443 para todos os números IPs, localhost, server name, o SSL engine on e aonde que está o arquivo, o certificado. No caso, a gente criou um certificado lá em certificado, na parte dos passa certs, né? etc SSL certs com o nome de loja, né? Que foi exatamente o comando que a gente utilizou aqui em cima. Aqui, ó. Aqui seria o certificado aqui embaixo, que é a barra etc SSL certs loja CRT, que seria certificado. Agora a chave, que seria esse comando, SSL certificate key file, seria então etc SSL private barra loja. Então aqui eu vou mudar. Loja.key. Tá? Então vou dar um Ctrl X para salvar, para sair e salvar. Beleza. Então, se a gente criou então um virtual host. Agora, o que a gente precisa? A gente precisa configurar o loja.conf para encaminhar para a porta HTTPS, né? Então, a gente vai colocar, quando acessar a porta 80, a gente vai redirecionar para o HTTPS. E a gente coloca aqui, então, o IP da minha máquina, né? Que é esse daqui, tá? Então, se eu for aqui, IP address
eu vou ver que a minha máquina é 192.168.0.11. Então, se foi exatamente o IP que eu coloquei para ser redirecionado, tá? Então, fiz meu virtual host para o HTTPS, redirecionei o HTTP da porta 80 para o HTTPS com esse código aqui. Pode colocar dentro do virtual host. Agora, a gente precisa habilitar o SSL, né? Para isso, a gente vai digitar h2nmode SSL. Eu já havia habilitado, primeira vez, então ele habilita. Então, a gente precisa habilitar o nosso site, tá? O HTTPS. O importante é desabilitar o default, né, que estiver habilitado. Então, a gente dá um h2 de site, ele já estava desabilitado e a gente pode então habilitar o nosso loja SSL. Então, h2 site loja SSL. Também ele já estava habilitado, que eu havia habilitado antes. E a gente pode verificar agora o nosso site. Então, se a gente digitar 92.680.11, a gente vai verificar que ele caiu justamente numa página que ele não está bem claro, né, se ele executou ou não o HTTPS. Né? Só que se a gente for aqui em cima, a gente já pode ver que está HTTPS. Só que pela aquela questão de a gente estar utilizando a certificação gerada no próprio servidor, o próprio browser ele não vê isso como algo seguro. Então ele dá uma mensagem de um warning, né? É um aviso, né? Que essas informações pode ter sido interceptada, né? Porque a gente está utilizando, gerando a chave, a chave e o certificado no mesmo servidor. Isso não é algo tão seguro, né, de ser feito. Só que a gente conhece isso, que está certo, né? Porque a gente está fazendo um teste e a gente então consegue verificar que ele está utilizando o HTTPS, certo? A gente pode até verificar o certificado, ele dá como inválido, né? Porque a gente não está utilizando uma entidade, né? Uma empresa terceira para avaliar o nosso certificado, né? Ele é autoassinado. Aí ele fala: esse certificado raiz de autoridade de certificação não é confiável. Para ativar a confiabilidade, instale esse certificado no repositório de autoridade de certificação raiz confiável. Então você pode ver que o próprio localhost envia para a própria máquina e verificar que ele tem uma expiração de 365 dias, né, que é um ano, justamente que a gente colocou. A gente pode verificar os detalhes do certificado. Aqui tá as versões, algoritmo, as datas de validade, né? Então, ela foi encaminhado para ela mesma, né? E a gente pode verificar essas informações geradas, né? Se eu colocar ela no Firefox, acho que ela apresenta mais informações. Deixa eu colocar aqui. Então, aqui também ele mostra, né? Que é uma conexão que não é segura por conta daquele questão do certificado. E a gente pode verificar o certificado. Olha, ele mostra justamente aquelas informações que a gente colocou no início. Seria o país, o estado, a localidade, a organização, o nome da empresa, quem emitiu, né? Algoritmo utilizado. Então, a questão do certificado é essa. A gente gera, então, um certificado autoassinado, porque a gente não está fazendo isso um domínio público, né? A gente não tem um domínio aqui no nosso servidor. A gente tem um localhost.
Então, e isso a autoridade certificadora não garante um certificado para isso, né? Precisaria de um domínio de fato, tipo google.com.br, Facebook, né? Então, os códigos são esses. Eu vou mostrar para vocês como que fica a situação lá do Infinity Free. Então, eu vou entrar na minha área aqui. Eu já tenho uma conta, Control painel. No painel, ele tem aqui, lá em segurança, SSL, TLS, e eu já fiz algumas configurações. Aqui, igual no servidor, eu gerei uma chave primária, uma chave privada, desculpa, que vai codificar o nosso sistema. E aqui ele gera também, ele não gera um certificado autoassinado, né? Aqui ele gera uma requisição de certificado assinado, porque ele quer fazer corretamente a maneira que deveria ser. Então, a gente vai utilizar tanto a chave private key quanto essa requisição para que uma autoridade certificadora consiga gerar um certificado. E esse certificado que a gente vai colar aqui, né? Só que para gerar esse certificado, a autoridade certificadora, ela coloca como requisito que a gente precisa de um domínio. Só que a gente não tem um domínio aqui no nosso nessa conta gratuita, né, do Infinity Free. A gente tem um subdomínio. Dessa maneira, a gente não vai conseguir tirar esse certificado, tá bem? Então, seria isso, né? Eu coloquei mais alguns detalhes. Aqui tem alguns detalhes de firewall. Quero só mostrar para vocês que o firewall, se não me engano, está desativado. FW status. Na verdade, ele está ativado, o meu firewall, e ele está permitindo tanto requisição na porta 60 quanto SSH, né? Então, para isso, para habilitar o firewall, a gente utiliza esse comando aqui, o fw allow, e a gente coloca o que a gente deseja ativar. Então, vamos supor que seja essa segurança. Aí seria, então, a gente vai precisar listar qual que é app list. A segurança na porta 60 é o Apache Security. Então, a gente vai fazer isso. Então, o fw allow Apache Security. Ele adicionou. Se a gente quiser remover, só dar um delete. Delete allow, na verdade. Delete allow. Aí ele deletou. E se a gente for verificar o status, ele não deletou. Vamos ver se a gente consegue deletar o Apache. Com not delete no existing rules. Tá. Então, no caso, a gente não vai precisar deletar mesmo, a gente só vai precisar adicionar. Aí vocês vão colocar esse UFW allow Apache Security, ele vai adicionar. E se a gente quiser também colocar esse Apache Full também, ele adiciona. E para verificar se foi adicionado, é só verificar o status. Então ele habilitou o Apache Full, Apache Security, OpenSSH, tá? Então essa questão do firewall. No caso a gente habilitou tudo para não ter problema. Deixa eu abrir aqui. Continua funcionando. Então, como eu disse, a gente poderia utilizar uma autoridade certificadora. Aqui tem um site que gera esse site que é um site que gera certificado.
Ele é gratuito, só que precisa de um domínio para isso, tá? Então, para quem quiser, para quem precisar, esse é um site muito bom, gratuito. E a questão do infinityfree.net a gente não conseguiria por conta que a gente não tem um domínio e a autoridade certificadora exige de um domínio, né? A gente lá consegue com o CSR, né, que é o Certificate Sign Request, junto com a chave, a gente consegue então gerar um certificado junto à autoridade certificadora. Entretanto, a gente precisaria de um domínio. Então é isso, essa questão aí. Eu vou enviar esse material para vocês. Então, assim, os passos são esses, né? Da geração do, do certificado e da chave privada. A gente primeiro, então, gera elas com esse comando. A gente depois faz o virtual host. Aqui está o exemplo do virtual host. Depois a gente redireciona o virtual host para o HTTPS, habilita o SSL com End-to-End Mode SSL e depois habilita o virtual host, né, que seria o virtual host SSL, beleza? Que seria então que o End-to Insight loja ssl.conf, tá? Aí a questão do firewall, se for preciso, vocês podem adicionar, permitir, ou a questão do Apache, da segurança do esse Apache Security, vocês podem adicionar para não ter problema, né? Vou colocar aqui Apache Security, né? Vocês podem adicionar para habilitar a parte do HTTPS, tá bem? Então era isso. Se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês podem perguntar para os professores e eu espero que vocês fiquem seguros aí na casa de vocês, tá bem? Então, eu vou terminar a aula por aqui.